Boas tardes a todos. É uma honra muito grande estar aqui nesta ocasião em que se celebra a 10ª edição da Universidade de Verão. A participação de jovens nesta universidade tem sido um bom exemplo de espírito de inconformismo no seio da juventude social-democrata e da vontade, que ainda agora foi reafirmada pelo seu presidente Duarte Marques, de preparar o futuro, tendo em conta que a ação política pressupõe nesse horizonte pensamento estruturado e conhecimento efetivo das realidades. Mas exige também uma grande dose de ambição para ir além do imediato ou do que parece inevitável. Todos temos ambições. As pessoas, as famílias, as associações, os grupos de homens e mulheres que se juntam para agir em conjunto. Queremos melhorar um pouco todos os dias. Aprender, corrigir os erros, aperfeiçoar ainda mais aquilo em que já somos bons. Há uma enorme satisfação pessoal em desenvolver as nossas capacidades, mas é também um dever para com aqueles que nos ajudaram e apostaram em nós e um dever perante nós próprios. Se pensarmos nestes termos, então percebemos que as sociedades e os países também têm ambições, também têm a obrigação de se tornarem melhores. Na realidade, numa democracia, os políticos têm por missão assimilar corretamente e representar as ambições do país. E quais são as ambições da sociedade portuguesa? A resposta parece-me óbvia. Queremos ser melhores e ir mais longe. Queremos ultrapassar esta crise, deixar para trás, de uma vez por todas, uma década de estagnação económica em que se agravou as desigualdades, espalhou a pobreza, reduziu as oportunidades para os mais jovens. Uma década em que a nossa economia e a nossa sociedade acumularam distorções, desequilíbrios, proteções que precisamos urgentemente de desmantelar e que estamos a desmantelar para voltar a crescer. Uma década em que tantos e tantos países aproveitaram as oportunidades inerentes a um mundo de globalização enquanto nós ficávamos cada vez mais para trás. Uma década em que a nossa economia ficou espartilhada a ponto de cada esforço que fazíamos deixar atrás de si um rastro de dívida. A nossa ambição enquanto sociedade é aprender com cada um dos erros cometidos e repetidos para ultrapassar tudo isto. A nossa ambição é libertar-nos das amarras da estagnação, da redução dos horizontes, do fechamento, da pobreza, do medo pelo futuro que a última década semeou entre nós. Nós temos a ambição de um país próspero, mais livre, mais democrático e mais justo, com instituições e leis ao serviço das pessoas, onde as oportunidades de realização dos sonhos e projetos de cada um existem para todos, onde todos têm uma possibilidade razoável de participar no processo económico e não apenas os que já têm esse acesso garantido pela sua posição social ou pela sua proximidade ao poder político. Temos a ambição de um país dinâmico e tolerante, mais aberto ao mundo em todos os aspectos da nossa vida coletiva, na cultura e na educação, na economia e na ciência. Temos a ambição de ser um país que corporize para todos a confiança no futuro. Hoje atravessamos o período de transição para realizar estas nossas ambições. É um período muito difícil. Desde logo porque é também um período de emergência. Muitos, alguns compreensivelmente alarmados pela proporção da emergência, outros apenas com as reservas ideológicas próprias de quem não se reconciliou com a história, duvidam da nossa capacidade para ultrapassar a emergência e realizar as nossas ambições. Satisfazem-se com o que já houve, como se fosse possível ou desejável regressar à década de estagnação. Essa ambição
que é sobretudo uma resignação e uma desistência, nós não temos. Temos a certeza de que o país pode e merece muito mais. Mas não há dúvida de que esta transição é muito difícil. A dimensão dos problemas acumulados, da dívida que amontoamos, dos desequilíbrios que agravamos, não nos deu grandes alternativas. No entanto, temos de ir recordando do caminho que queremos trilhar e que estamos a trilhar, sobretudo nos momentos mais difíceis. No meio das dificuldades, por vezes esquecemos-nos do que já fizemos em apenas um ano. Do muito que já fizemos para preparar o nosso futuro e dar corpo às nossas ambições. Nesse aspecto, temos todas as razões para estarmos confiantes. As reformas estruturais que finalmente saíram do papel, bem como alguns resultados importantes no combate a privilégios e a rendas excessivas, bem como ao reforço da credibilidade externa que vimos angariando, falam abundantemente e eloquentemente. Não quero fazer aqui um relatório dessa atividade, mas não podemos esquecer a reforma do Código Laboral que finalmente entrou em vigor. O novo mercado de arrendamento que vai nascer com uma lei que esteve para ver a luz do dia décadas e que só agora, finalmente, consegue vigorar. A vantagem para todos os empreendedores que o novo modelo de licenciamento industrial conseguiu trazer, afastando burocracia e tornando mais próxima a iniciativa daqueles que têm visão empreendedora. Dispomos hoje de uma lei da arbitragem que tem capacidade de atrair qualquer investidor de qualquer parte do mundo sem problema de poder ver aplicar em Portugal as melhores práticas nesta matéria que pode encontrar em qualquer parte do mundo. Temos hoje um código de insolvências e recuperação de empresas que tem todas as condições para acabar com o inferno das empresas que demoram 10 anos a fechar quando não têm viabilidade, mas também com o inferno das empresas que têm viabilidade, que têm negócio e futuro e que são apanhadas no meio da armadilha da crise e a quem, por vezes, nem o Estado concede a oportunidade de se recuperarem. Temos hoje os fundamentos de uma nova lei da concorrência, que está a par com as melhores recomendações que se fazem na Europa e no mundo. Assumimos o início de um processo longo de reforma orçamental que procura trazer mais responsabilidade, nomeadamente com a lei dos compromissos, mas que procura também trazer maior isenção na análise e apreciação daquilo que são as nossas projeções e os nossos números financeiros. Criámos o Conselho das Finanças Públicas, não como um órgão de consulta do Governo, mas como um órgão de consulta dos cidadãos, de todos os cidadãos e agentes económicos que sabem que dispõem agora de uma entidade independente para fazer as apreciações sobre a trajetória das finanças públicas. Implementámos uma nova lógica no recrutamento e seleção dos cargos superiores da administração. Iniciámos um processo de privatizações que esperamos ainda vir a fechar com chave de ouro, depois de lhe darmos maior ambição, como precisamos. Iniciámos a revisão das parcerias público-privadas, que representam, tal como nos foram legadas, um encargo que aqui já foi referenciado pelo Presidente da JSD, que é não apenas insustentável pelo valor absoluto que representa, mas, em particular, pelas oportunidades que deixaremos de poder agarrar, porque temos de pagar e suportar esses custos. Fizemos o mesmo com as rendas no setor da energia,
e temos concluído o processo de recapitalização dos bancos portugueses, que terá agora, muito brevemente, a sua conclusão, de modo a dar estabilidade financeira ao país. De facto, o programa de mudança que temos para cumprir é muito exigente. Faz agora um ano que nesta Universidade de Verão, que afinal já não é no mesmo local, reconheci que 2012 seria um ano difícil e que o processo de mudança estaria, nesta fase, repleto de desafios. O agravamento da incerteza e do abrandamento económico na Europa, sobretudo a grave crise que alguns dos nossos principais parceiros económicos estão a atravessar, redobram as dificuldades e exigem uma atitude de não relaxamento e de grande concentração nas nossas próprias capacidades. Mas um programa de mudança deste tipo ou é abordado e executado com determinação e audácia, ou então falha. Foi isso que fizemos e é isso que continuaremos a fazer. Somos ambiciosos nos objetivos que traçamos e nas metas que colocamos. É assim que tem de ser. Hesitações, titubeações, temores e inseguranças em cada momento de incerteza são a receita mais certa para o fracasso. E nestas circunstâncias, nós sabemos muito bem o que significa o fracasso. Não precisamos de ir além da Europa para ver o que isso significa em termos de sofrimento das pessoas, de degradação económica, de perda de futuro. Na oposição, há muita gente que ainda não percebeu isto. Nós levaremos este programa de mudança até ao fim e com ambição, precisamente porque queremos concluí-lo tão rapidamente quanto possível, porque queremos os resultados da inversão da situação do país, porque não queremos ficar entregues a mais 10 ou 20 anos de estagnação e de desespero. Só executando este programa com ambição é que poderemos estar à altura das nossas legítimas aspirações. Talvez, noutras circunstâncias menos difíceis, houvesse outras abordagens com iguais probabilidades de sucesso. Mas não certamente nas atuais circunstâncias. Nestas, um outro rumo não é senão uma confissão de derrota e sinónimo de fracasso. Como sabem, o nosso programa de governo para estes 4 anos, em que nos propomos mudar e transformar Portugal, serve vários objetivos em simultâneo. Um deles é o saneamento das contas públicas, redução do déficit e da dívida do Estado e das empresas públicas. Outro é o equilíbrio das contas externas e a redução da nossa dependência relativamente ao exterior para financiarmos as nossas atividades. Um outro ainda é o crescimento económico e o emprego de qualidade sustentados com uma economia mais competitiva, mais dinâmica e mais aberta, mais justa e equitativa, que assenta no pilar das reformas estruturais. Ora, ser ambicioso na execução do programa do Governo significa, em concreto, não prescindir de nenhum dos seus grandes objetivos, nomeadamente em termos dos nossos compromissos externos. Significa nunca colocar as decisões em termos de sacrifício de um dos objetivos em favor de outro. Estamos sempre a cumprir todos os objetivos do programa. Qualquer ajustamento ou afinação no caminho que estamos a trilhar só é aceitável se for enquadrado por esta ambição que implica a conciliação de todos os grandes objetivos a que nos propusemos. Em cada instante, temos de garantir que esta conciliação está presente nas nossas decisões e apreciações. Uma vez mais, outra abordagem que não esta de manutenção e conciliação dos objetivos aponta para o fracasso e para o desespero. É esta ambição realista que conduz desde o início à ação reformista do Governo. E o realismo aqui quer dizer também escolher com acerto o tempo das decisões, dos atos, das inovações, das avaliações. Qualquer estratégia digna desse nome tem de incluir o tempo certo. Nenhuma estratégia merece esse nome se o seu tempo
for resultado de precipitações, de assomos de pânico, de desprezo pelas consequências futuras dos atos presentes. Para governar bem, é preciso agir no momento certo, não antes nem depois. Sobretudo em tempos de tanta incerteza e de instabilidade financeira internacional, o valor da ação no tempo certo adquire um valor extraordinário. Este último ano mostrou-o a todos com olhos para ver. Quando o debate do Orçamento do Estado, há pouco menos de um ano, havia duas opiniões e duas estratégias. A do Governo assentava na consciência de que este exercício orçamental era tão importante quanto difícil, nomeadamente porque as condições de partida eram mais deficientes do que o previsto e porque a magnitude da redução do déficit estrutural não tinha paralelo nas contas públicas portuguesas das últimas décadas. Comprometidos com um objetivo ambicioso de consolidação e uma evolução económica na Europa em que os riscos eram todos negativos, a prudência era, assim, um imperativo nacional. Mas não foi uma nota de prudência que ouvimos da oposição. Pelo contrário, o que foi dito foi que o nosso orçamento era demasiado exigente e escondia demasiadas almofadas, que nenhuma das nossas decisões mais difíceis era realmente necessária, que os nossos compromissos podiam ser atingidos sem fazer tanto, que os riscos, enfim, logo se veria o que fazer com os riscos. Por que não adiar tudo para o futuro ou pedir a outros que resolvessem os nossos problemas? É muito claro o que significava esta opção. Uma infantil recusa da realidade, mas esperemos que também uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento para aqueles que então criticaram a nossa estratégia. Estou certo que deste processo de aprendizagem resultará certamente uma oposição mais amadurecida e responsável, que é aquela com que discutiremos o orçamento para 2013. Há um ano, os perigos eram imensos. Muitas vezes preferi não insistir demasiado nesses perigos, porque estava confiante que os saberíamos ultrapassar. Aconteceu, como sabem, que à medida que fomos adquirindo mais confiança e estabilidade, à medida que a emergência da bancarrota se dissipava, à medida que se restabelecia a confiança e a estabilidade no financiamento do Estado e na solidez do nosso sistema financeiro, os problemas na zona euro se foram agravando. Temos de recuar aos dias difíceis do final do ano passado e no início deste ano para perguntar como teríamos lidado com essas dificuldades se não tivéssemos já, por essa altura, demonstrado a capacidade de controlar os nossos problemas e de iniciar o processo de os resolver definitivamente. Na verdade, saímos desses dias mais fortes. A nossa economia mantém debilidades, como todos sabemos, e os desequilíbrios que acumulámos ao longo de mais de uma década, e a que já fiz alusão, têm efeitos pesados no emprego. A nossa economia tem de ser reconstruída em bases novas. Estamos lentamente a sair de uma doença longa e séria. Tudo isso é feito com custos terríveis no imediato. Mas no que diz respeito à nossa prioridade primeira, garantir a estabilidade, afastar os receios mais perigosos, garantir o controle dos riscos mais catastróficos, fizemos progressos. Contra a corrente, pequenos progressos diários, duros, respondendo a novos problemas, reequilibrando variáveis e objetivos, fazendo escolhas difíceis, mantendo a calma e a confiança. Infelizmente, em várias ocasiões, certos responsáveis políticos pretendem ver em resultados menos bons ou mesmo negativos, como a evolução das receitas fiscais ou a contração do consumo interno, a prova de que, no essencial, estamos a ficar pior, a falhar e a incumprir no processo de ajustamento. E de que, portanto, os sacrifícios não valem a pena e de que nos estamos a afundar num ciclo vicioso de recessão económica. Acrescentam que o esforço tem sido contraproducente e que a confiança no futuro está em perigo se mantivermos a determinação
em prosseguir o caminho traçado. Manda a verdade que se diga que não podem estar mais errados nas suas visões da realidade. Desde logo porque não há evidência de que estejamos a viver qualquer ciclo vicioso de recessão. Sempre soubemos, desde que se iniciou o processo de ajustamento, que 2011 e 2012 seriam anos de contração económica. Apesar disso, a economia contraiu menos no ano passado que o previsto. E este ano, até à presente data, os números que são conhecidos do primeiro semestre são perfeitamente consistentes com a previsão feita no Orçamento de Estado de que teremos uma contração de cerca de 3% do PIB. Por outro lado, é verdade que as receitas fiscais, em particular as relacionadas com o IVA, têm tido um comportamento adverso que suscita dificuldades maiores para a meta orçamental. Mas, em contrapartida, não se pode negar que o esforço que melhor mede o grau de compromisso do Governo com a redução do déficit, que é sem dúvida representado pela diminuição da despesa pública, mostra à evidência que nunca a consolidação orçamental conseguiu contar com um contributo tão expressivo do lado da despesa, já que o déficit tem-se reduzido apesar do comportamento adverso da receita fiscal. Volto a sublinhar, porque é digno de registro, que o déficit está a cair. E cai, sobretudo, por causa da despesa e não por causa da receita. O que não deixa margem para duvidar de que o Governo está a cumprir o seu compromisso de cortar a despesa do Estado e a consolidar as finanças públicas. Quanto ao problema do consumo e da procura interna, que tem registado uma quebra mais acentuada que o esperado, está muito relacionado com a velocidade do processo de transformação da economia portuguesa e com a incerteza que afeta as decisões dos agentes económicos no nosso país. E se o pior comportamento do IVA está muito relacionado com esta realidade, em contrapartida, esta tem ajudado ao aumento da poupança no nosso país e à correção do nosso déficit externo, não apenas porque concorreu para reduzir as importações, como porque reforçou a importância de todo o setor mais voltado para a competição externa e as exportações, o que é, sem dúvida, um objetivo muito importante de todo o nosso processo de ajustamento. Estamos, como é conhecido, muito perto de registar um feito histórico de reduzir déficits externos, que têm representado cerca de 10% do que produzimos na média dos últimos 10 anos para um excedente, que sinaliza a nossa capacidade para viver no presente de acordo com as nossas possibilidades e para crescer no futuro sem ser à custa de uma dívida insuportável. Não ignoramos, como é evidente, resultados negativos que não desejaríamos, como a dor social e o desperdício de recursos associados ao elevado nível de desemprego. Não nos conformamos, no entanto, com esta situação, que nos impele a apostar em melhores políticas ativas de emprego e, sobretudo, em ir mais longe na definição de medidas que permitam às empresas resolverem melhor as dificuldades de financiamento que defrontam e de serem mais competitivas e gerarem maior nível de emprego, pensando em particular nos mais jovens, que sofrem hoje na pele uma cota maior de sacrifício no processo de ajustamento económico. Porque, na verdade, são as empresas e não os governos quem realmente pode criar empregos sustentáveis no futuro. É importante ainda acrescentar que, apesar das medidas difíceis que tivemos de assumir, sempre tivemos o cuidado de prevenir o seu impacto junto daqueles que apresentam maior vulnerabilidade, por terem rendimentos mais baixos ou por se encontrarem em situação mais adversa. Exemplos claros desta preocupação estão bem patentes na atualização, pela primeira vez em anos, do valor da pensão mínima, social e rural.
na majoração do subsídio de desemprego para casais desempregados e famílias monoparentais com filhos menores a cargo, na criação do mercado social de arrendamento, na criação de um novo passo social que garantiu preços menores para os mais desfavorecidos e na criação da tarifa social da eletricidade, que não pôde deixar de amortecer os efeitos que a subida do IVA da eletricidade provocou. As correções introduzidas nas prestações sociais são também um bom exemplo deste esforço de preocupação social, de modo a garantir que são efetivamente os que mais precisam os principais destinatários destas prestações, bem como a consagração da atividade socialmente útil, que introduz um princípio ético de retribuição à sociedade por parte dos que recebem ajuda social. Também a política do medicamento, que implicou a redução sensível dos preços dos medicamentos, acaba por beneficiar, sobretudo, os mais desprotegidos, sobretudo os de idade mais avançada. Tal como tem sido amplamente reconhecido pelos nossos parceiros externos, estamos hoje, portanto, mais próximos de vencer as dificuldades do que há um ano atrás. E naquilo que é essencial e importante, temos cumprido e dado sentido aos sacrifícios e esforços dos portugueses, que estão a valer a pena, e a revelar um país que se sabe governar e que sabe para onde quer ir. Um país que cada vez menos é citado pelas más razões e cada vez mais é referenciado pelos bons exemplos. Hoje estamos melhor porque os perigos internos são hoje menores. Economicamente, não estamos ainda mais fortes, mas os riscos e perigos que persistem são menores quando comparados aos que defrontámos no início da legislatura. O diagnóstico é bem menos negativo. Sabem, por exemplo, que os investidores que no início do ano decidiram apostar no crédito e confiança do Estado português, esses investidores ganharam bom dinheiro, mais do que em qualquer outro investimento em dívida pública na Europa. Com a descida acentuada dos juros e do risco de incumprimento, os títulos da nossa dívida valorizaram-se. Quem duvidou deve estar arrependido. E por isso, para o futuro, o ponto de partida é outro. Daqui para a frente, os pessimistas têm de pensar duas vezes. O que significa esta mudança no que toca ao que falta fazer no nosso processo de ajustamento? Primeiro, que o que já conseguimos fazer significa que a nossa autonomia será maior no futuro. Teremos maior capacidade de controlar e decidir o nosso futuro. É algo que fomos reconquistando neste ano e de que todos nos devemos orgulhar. Mas, por outro lado, esta maior autonomia significa uma maior responsabilidade. Daqui para a frente, o nosso sucesso dependerá cada vez mais de nós. Temos de saber garantir que esta maior autonomia será bem usada, que uma maior responsabilidade nos torne mais conscientes das pesadas consequências se nos desviarmos nos nossos objetivos, agora que os começamos a realizar. Como já referi, a ambição é a chave em todo este processo. Dou-vos um outro exemplo. Um dos aspectos de que depende a nossa prosperidade futura diz respeito à necessidade de sermos melhores naquilo que produzimos para o mercado interno e, sobretudo, para o estrangeiro. Os economistas chamam a isto competitividade, mas também lhe podemos chamar progresso, desenvolvimento ou, mais simplesmente, ambição. Não é um objetivo fácil. Não é fácil para uma pessoa, desde logo. Implica trabalho, sacrifício, noites mal dormidas, menos tempo para estar com os amigos e também uma boa dose de ansiedade e, às vezes, de dúvida. Talvez seja, por vezes, tentador pensar que já atingimos o nosso limite. O que nos impede de descansar é a ideia de que só devemos parar quando tivermos a certeza de que atingimos realmente o limite das nossas qualidades.
E isso, como todos sabem, como o Carlos Coelho, que é o reitor desta universidade, tão bem provou ao longo destas 10 edições, isso nós nunca sabemos antes de tentar melhorar e aprender ainda mais. Para os países no seu conjunto, o caminho da ambição e do crescimento também é um caminho difícil. Implica sacrifícios. Temos de alterar o que está mal e isso nunca é fácil. Temos de nos esforçar no presente, por vezes temos de sacrificar muito no presente para garantir que o futuro será melhor. Julgo que para os países como para as pessoas, a questão decisiva é como garantir que o futuro será melhor do que o presente. Nenhum de nós vive inteiramente no presente. Como o país, também não o devemos fazer. Como Primeiro-Ministro, sei que me pedem que tome decisões difíceis. É o que tenho feito sem voltar a cara. Um abraço a todos.